Que tal aumentar a sua atração? A atração é um magnetismo e é muito importante para várias áreas da nossa carreira, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, em todas as áreas sociais. A gente precisa ter um tom de atração. Então, vamos falar sobre quais são os ingredientes necessários para você ficar mais atraente. William Paulino falando aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gostou, está gostando dos meus vídeos, curta, deixe seu comentário. Eu estou aqui abrindo o meu conhecimento com você, falando sobre algumas áreas e opiniões necessárias. Inclusive, eu vou falar sobre um treinamento sobre identidade, propósito e direção. Se fizer sentido para você, tem um link na descrição, tá bom? Mas vamos falar sobre atração. Esse é o foco e eu quero trazer 4 ingredientes simples, porque o meu conhecimento tem que ser prático, direto, para você colocar em vida, né? Hoje. Começar a colocar para acontecer hoje. Porque eu falo que segunda-feira é hoje, então é hoje que você começar a fazer isso. Então, como você vai começar a ser mais atraente? O primeiro passo, o primeiro item que você precisa ter para ser atraente é conhecimento. Você precisa ser uma pessoa interessante. Seja interessante. Você tem que ter conhecimento para conversar sobre assuntos diferentes, saber ouvir, saber falar. E para isso você tem que adquirir conhecimento. Não adianta você ir num ciclo social, numa roda de conversa, e você ser que nem o Joey do Friends. Já ouviu? Já viu essa série, Friends? Eu sei que é antiga, mas é bem assim. Você não tem conhecimento para argumentar sobre nada. Nem sobre política, nem sobre esporte, nem sobre filme, nem sobre série, nem sobre o clima, nem sobre a Noruega, nem sobre nada. Então, você tem que adquirir mais conhecimento para entender, conversar, palpitar, analisar. Então, o conhecimento deixa as pessoas mais interessantes. Então você tem que adquirir mais conhecimento. Leia livros, pesquise, estude. Né? Eu acho que é muito ponto de observação, de audição, de ouvir mais do que falar, de entender, de questionar. E você vai se tornar uma pessoa muito mais interessante. E aí, em qualquer ciclo social que você tiver, qualquer roda de conversa, terá um assunto que você vai conseguir conversar. Seja sobre comida, seja sobre filhos, seja sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre investimentos, sobre qualquer coisa. Você vai ter conhecimento e isso se torna mais interessante. Todas as pessoas se tornam atraentes com aquela pessoa que consiga falar de tudo. Então ele consegue falar com uma criança, porque ele tem conhecimento do que está acontecendo, quais são os jogos, quais são os desenhos. Então ele é atraente para uma criança para conseguir conversar, falar. É atraente para uma pessoa mais velha, um idoso. Ele consegue conversar sobre outras situações. É com uma pessoa que está no mercado de trabalho, é com um adolescente, é com uma pessoa um pouco mais séria, mais diplomata, ou uma pessoa mais divertida, que quer estar falando de skate, de outras coisas, de outros esportes. Então, é diverso, uma diversidade enorme aqui. Então, eu dei alguns exemplos de pessoas distintas e diferentes, tá? E você tem assunto com todas elas. Se você procurar, William, eu preciso aprofundar com tudo, você não precisa aprofundar. Nem tem como você saber de tudo nos detalhes. Mas tem como você, nossa, já ouvi falar disso, eu sei que funciona assim, assim, assim. Como que funciona? Me explica. Como que é? Todo assunto tem que ser assim, natural. Claro, você tem que ter interesse sobre aquele assunto, mas isso vai te tornar mais atraente. As pessoas gostam de conversar com pessoas legais, que tem um assunto, que tem opinião, que sabe falar, tá? Então, tenha conhecimento para você conseguir debater, não brigar, pessoal. Não é a questão de brigar, é de saber discutir, discutir amigavelmente, de entender opiniões, ouvir lados, ser contestado, aprender, entender, né? Isso é interessante, tá? Uma discussão saudável. Não estou falando para você brigar, você colocar a sua vontade, a sua opinião em cima das outras pessoas. É totalmente diferente, tá? Você discutir assim, ó, eu torço para um time, meu primo torce para outro, a gente conseguir falar amigavelmente de assuntos distintos, de eu analisar o time dele, analisar meu time, as expectativas, mesmo a gente sendo de lados opostos. Isso é saudável, isso é bom, tá? Isso traz ganhos para ambos os lados, tá? Então, tenha conhecimento, saiba dialogar, discutir, conversar. Isso você ganha pontinhos no lado de atração. Não seja uma pessoa radical, seja uma pessoa interessante nesse sentido, tá bom? Entendeu? E isso já puxa a cordinha para o segundo item, o segundo ingrediente da atração, que é a comunicação. Quanto mais você ouvir assuntos diferentes, ter assuntos diferentes, mais você vai conseguir ter uma comunicação mais robusta, um vocabulário melhor, você vai destravar mais, você vai ter facilidades de falar, você não vai ficar mais com vergonha, porque você tem conhecimento, você vai conseguir falar. Então, melhore a sua comunicação.
a comunicação vai ser excelente para você conseguir colocar as suas ideias sem ofender ninguém, saber se prostrar com ética, com honestidade, sem ser, né, uma pessoa, tem que ser uma pessoa verdadeira, né, uma pessoa transparente ali, mas respeitosa. É diferente você contradizer uma pessoa, mas sendo de uma forma respeitosa. Então você tem que ter algumas as artes da comunicação ali, as manhas da comunicação. Então saiba se portar, se comunicar. Há muito treinamento para isso, há cursos de oratória, algo nesse sentido. Se você tem muita dificuldade, eu acho que talvez seria interessante você conseguir opinar, falar de uma forma direta, objetiva, que as pessoas entendam o que você tem a dizer. Então, comunicação é muito bom. Então, imagina você com um assunto, você é uma pessoa interessante, tem bastante assunto, e sabe se comunicar, sabe colocar para fora as suas expressões, as suas opiniões. Isso aumenta muito a sua atração, tá? E é claro, isso vai linkar com o terceiro item, que é a parte assim visual, né? Como você se veste, como que você se apresenta, a sua embalagem, tá? Então a atração, muitas vezes você pensa que é só roupa, só a sua forma física. Não. A atração tem todos esses itens aqui conectados. Então, primeiro, você tem que ter assunto interessante, ter uma boa comunicação, tá? E aí agora eu vou tratar do meu visual dele. Então, como que eu melhoro o meu visual? Então, William, você pode falar assim, William, mas eu sou feio, eu não tenho jeito, eu não nasci com a beleza. Pessoal, o visual é algo... Tem uma frase, né, que falam assim, né? Não tem pessoas feias, tem pessoas que não têm condições financeiras, né? Não é desse jeito, né? Mas vocês entenderam. A gente precisa de nós nos cuidarmos, né? Com a beleza que você tem, com a beleza que Deus te criou. Então, como que você pode deixar essa embalagem mais apresentável? Então, você tem que ser cheiroso, cheirosa, passar um perfume, tratar da sua pele, passar um creme, umas roupas que combinem com você, que tenham um caimento com você. Então, não adianta você pegar a roupa do seu tio, do seu primo, da sua prima, e não tem nada a ver com você. Então, tem a sua identidade nas suas roupas, tá? Roupas que combinem com você, com a cor valorizem os seus olhos, o seu rosto, a iluminação do seu rosto. Olha como eu estou técnico, né? Todo um tratar da sua imagem, do seu cabelo, da sua sobrancelha, tá? As mulheres têm toda a parte de maquiagem, então sejam cuidados com o cabelo, unhas, brincos, não sei. Os homens também, toda a sua vaidade de ser bem cuidado, né? Você está se preocupando com isso, tá? Então é importante você ter tempo para se valorizar, tá? Como que você pode fazer? Fazer sua barba, corte de cabelo, talvez usar um relógio, né? Então eu acho que assim, com a aparência bem feita, com uma postura, né? Toda aquela pose. Então, toda essa parte visual você vai melhorando pouco a pouco. E com certeza passa uma elegância, passa um destaque. As pessoas vão passar na rua e vão te ver e falar, nossa, que diferente, nossa, que pessoa bem vestida, que pessoa cheirosa. Por qualquer um desses motivos você pode chamar a atenção. E aí quando vai conversar com você ainda se comunica bem, tem assunto, e aí vai ser muito atrativo. Não vai ter como as pessoas não te notarem pro lado positivo. As pessoas gostam de fazer negócios com pessoas atraentes. As pessoas gostam de fechar negócios com pessoas que saibam se comunicar. Então é muito importante você, talvez seja nesse vídeo, porque você já saiba disso, você está procurando isso. Então é a sua virada de chave, tá? Cuide da sua embalagem, da sua beleza, tá? Se cuide, aí sim, claro, faça um condicionamento físico, faça exercício, faça dança, vá para academia, comece a cuidar do seu corpo, porque saúde também apresenta, quando você tem mais saúde, mais vitalidade você apresenta, e mais vitalidade melhora o seu visual, a sua aparência, né? Então isso é necessário, tá? Então cuide-se, cuide-se. E aí, linka com o quarto item para você ser uma pessoa arrasadora, atraente ao nível extremo e máximo, é você ter opinião. Você precisa ser opinião. Não adianta você ser uma pessoa neutra, cinza, que tipo, não, é isso aqui, se tá verde tá bom, se tá amarelo tá bom, se tá azul tá bom, se tá branco tá bom, tá tudo bom, tá tudo bem, você não opina, você parece um robô, é só sim, 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 sim para tudo, e a gente não consegue te conhecer, parece que você está usando uma máscara. Então quando você é sempre neutro, você não tem opinião, parece que você é só uma casca ali, isso não passa autenticidade, tá? Opinião traz autenticidade.
De novo, opinião traz autenticidade. Então você precisa ser autêntico. Autêntico é uma marca, é um quesinho que dá. Pô, essa pessoa aqui tem uma opinião diferente, a pessoa aqui tem uma opinião bem legal, bem divergente, mas não concordo, mas é legal saber. Então isso chama atenção. Quando você sai de cima do muro, quando você é decidido, você, não, essa aqui está em cima de argumentos, né? Você tem todo o conhecimento para argumentar aquilo, e aí, é claro, é sua opinião, mas quando você tem uma opinião, você é decidido, você tem identidade, você tem autenticidade, e isso atrai. A autenticidade atrai. Então, muitas vezes, esse item é mais forte do que todos os outros itens. Talvez você vai ver muitas pessoas que não têm um visual bacana, talvez a pessoa nem tenha uma ótima comunicação, mas ela tem autenticidade, e essa autenticidade deixa ela mais atrativa. Então, às vezes você percebe, nossa, como que aquela pessoa é tão atrativa? Porque ela tem opinião, e a opinião dela atrai. Uma opinião, uma pessoa que consegue argumentar de uma forma saudável, tudo mais, ética, ela atrai, gera atração. Quatro ingredientes para atração, tá? Então, comunicação, conhecimento, você tem, claro, sua parte visual e, por último, opinião. Tenha autenticidade. E você vai se tornar uma pessoa atraente. Melhore nesses 4 itens e você sempre vai ser muito bem requisitado em qualquer área da sua vida. Tá bom? William Paulino falando aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.